Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício Bruno Ferreira, sou administrador de empresas e trabalharei com vocês nessa disciplina. Associativismo e cooperativismo. Peço que em nossas aulas estejamos munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns pertinentes a cada aula. Vamos lá! Antes de mais nada, é preciso compreendermos o que é associativismo. Bom, o associativismo é uma forma de cooperação, processo, utilizada desde os primórdios da vida na Terra, tanto pela humanidade como também por outros seres vivos, em momentos que se tornava difícil a solução de problemas de forma individualizada. Na sociedade humana, os exemplos também são inúmeros. Podemos observar cooperação, por exemplo, na brincadeira de criança, no esporte, nos mutirões, nas guerras, nas calçadas dos homens primitivos e muitas outras situações. Essas cooperações podem ser informal e passageira, como ajuda para desencalhar um carro, ou pode também caminhar para uma situação mais organizada, como as associações, que são grupos juridicamente constituídos, que podem evoluir para uma sociedade, em que direitos e deveres ficam legalmente definidos. Assim, podemos entender que são formas de associativismo, a associação e a cooperativa. No que diz respeito à associação, esta é uma sociedade civil sem fins lucrativos, onde vários indivíduos se organizam de forma democrática em defesa de seus interesses. Pode existir associações em vários campos da atividade humana e sua constituição pode derivar de motivos sociais, filantrópicos, científicos, econômicos e culturais. É muito incomum as pessoas se reunirem para alcançar objetivos que, individualmente, seriam bem mais difíceis ou mesmo impossíveis de serem conseguidos. Assim, podemos concluir que as associações surgem do interesse, da necessidade, da vontade de um grupo de pessoas que se organiza para realizar uma ou mais atividades comuns. Portanto, atenção! Não se deve organizar uma associação quando os interesses individuais forem superiores aos interesses do grupo. Nesse sentido, a associação tem como objetivo a prestação de serviços sem visar lucros e distingue-se de outras entidades pela dupla identidade dos associados, que são, ao mesmo tempo, donos e usuários da mesma. Como donos, eles devem tornar sua sociedade rentável e competitiva dentro de seu ramo de atividade e, como usuários, devem definir o tipo e a qualidade dos serviços a serem prestados. Quanto às características da associação, podemos citar as seguintes: reúnem duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas para a realização de objetivos comuns. Seu patrimônio é constituído pela contribuição dos associados através de doações, subvenções. Seus fins podem ser alterados pelos associados. Em Assembleia Geral, os seus associados deliberam livremente em Assembleia Geral, tendo cada associado direito a um voto. São entidades de direito privado e não público. As associações são, portanto, entidades constituídas de pessoas sem fins econômicos, dirigidas por uma diretoria eleita cujas funções estão subordinadas à vontade coletiva e democrática de seus associados e cristalizadas no seu estatuto social aprovada em Assembleia Geral. Como sociedades civis que são, para existirem legalmente, deverão inscrever seus contratos, atos constitutivos, estatuto ou compromisso de seu registro peculiar, observando o que preceitua a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, em seu artigo 120 e respectivos itens, que se trata existencial legal das pessoas jurídicas, só começam com o registro de seus atos constitutivos. O que significa isso? Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta, não poderá ser feito o registro. Compreendamos agora a associação como sistema social. Diz-se que a associação é um sistema de organização inserido na sociedade e com ela interage e estabelece relações de trocas sociais, políticas, legais, tecnológicas, econômicas, influindo e sofrendo influências.
O sistema social de uma associação subdivide-se em 3 outros subsistemas: associados, dirigentes, colaboradores ou empregados. A razão de ser de uma associação é o seu associado. Este subsistema tem como principal característica um papel múltiplo, ou seja, os associados podem ser, ao mesmo tempo, donos ou sócios, clientes, usuários, fornecedores e controladores ou gestores da associação. Uma das condições essenciais ao desenvolvimento da associação é a plena participação dos associados nas decisões e nos negócios. O subsistema dos associados pode ainda ser subdividido de acordo com suas características socioeconômicas em pequenos, médios e grandes produtores rurais, consumidores de alta, média, baixa renda pelo tipo de produto, leite, soja, feijão, café, pela hierarquia do trabalhador, diretores, operários, conforme o tipo de associação. Compreendamos, neste momento, a associação como sistema econômico. Neste sentido, é preciso saber que existem normas de funcionamento, as quais estão presentes no Estatuto Social. Segundo Pedro Nunes, estatuto é o conjunto de prescrições ou regras que, como lei interna, rege o funcionamento de uma associação ou sociedade civil ou mercantil e estabelece os direitos e deveres de seus membros. O Estatuto Social dá o suporte legal adequado ao tipo de instituição que se irá reger. No Estatuto Social das associações devem obrigatoriamente constar-se seguintes cláusulas: não ter finalidade lucrativa, isto é, os associados pagam apenas a taxa de manutenção, sendo que a totalidade das rendas obtidas serão destinadas ao atendimento dos associados e aplicadas integralmente conforme a finalidade da entidade. Especificar detalhadamente para qual finalidade a associação está sendo organizada. A finalidade social da entidade deve estar expressa no Estatuto, de forma clara e definitiva, direcionada principalmente para a assistência e prestação de serviços aos associados. O nome da associação, a localização da associação, a forma como será administrada e quem responderá por ela judicialmente e extrajudicialmente. Que os membros da diretoria não receberão qualquer espécie de remuneração para o exercício de suas funções. Quando e como poderão ser feitas as reformas do Estatuto. Condições de extinção da associação. No caso de dissolução da entidade, seu patrimônio será destinado a uma instituição congênere juridicamente constituída. A associação possui um órgão supremo, a Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral é a reunião de todos os associados com poderes para decidir os negócios relativos ao objetivo da associação e tomar as resoluções convenientes ao funcionamento, desenvolvimento e defesa da sociedade. A Assembleia Geral é comumente convocada e presidida pelo presidente da associação, podendo ainda ser convocada pelos demais membros da diretoria ou conselho de administração em conjunto, pelo conselho fiscal, se ocorrem motivos graves ou urgentes, por 1/5 dos associados em pleno gozo dos seus direitos após solicitação atendida. Além disso, a Assembleia Geral deve ser convocada com uma certa antecedência, normalmente o mínimo é de 10 dias, para que os associados possam se programar e se preparar para participarem da mesma. Deve ser convocada por meio de um edital de convocação, a ser afixado em locais apropriados das dependências mais comumente frequentadas pelos associados, enviado aos associados por intermédio de circulares ou publicado em jornais de circulação local, conforme determinado no Estatuto Social. Esses editais de convocação devem conter a denominação da associação, o tipo de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, a data e a hora da reunião, bem como o local onde será realizada, os assuntos a serem tratados, o número de associados com direito a voto na data da convocação, a assinatura do responsável pela convocação. Para que a Assembleia Geral seja instalada em primeira convocação, é necessário que haja quórum, ou seja, é necessário a presença de pelo menos 2/3 dos associados.
Caso a Assembleia não seja realizada em primeira convocação, pode ser realizada em segunda ou terceira convocação, no mesmo dia da primeira, com intervalo mínimo de 1 hora entre elas, desde que o Estatuto permita conste no edital de convocação. Para ser instalada em segunda convocação, é necessária a presença de metade mais um dos associados e em terceira e última convocação com qualquer número de associados ou a critério do Estatuto Social. A Assembleia Geral pode ser de 2 tipos, ordinária e extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária é realizada obrigatoriamente uma vez por ano, dentro dos 3 primeiros meses após o término do exercício social. São apresentados e discutidos assuntos como prestação de contas da administração, destinação das sobras líquidas ou das perdas apuradas no exercício, eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, outros assuntos desde que conste no edital de convocação. As deliberações da Assembleia Geral Ordinária são aprovadas pela maioria simples dos votos, ou seja, pela votação da maioria dos associados presentes na sessão. Já a Assembleia Geral Extraordinária é realizada em qualquer época, sempre que for necessário. Alguns assuntos somente podem ser tratados nesse tipo de assembleia, como reforma do Estatuto Social, fusão, incorporação ou desmembramento da associação, mudança de objetivo social, dissolução voluntária da associação, outros assuntos constantes no edital de convocação. As deliberações na Assembleia Geral Extraordinária são aprovadas pelo voto de 2/3 dos associados presentes na sessão. E quanto à administração da associação, quem administra é o Conselho de Administração ou Diretoria. Este Conselho ou Diretoria é o órgão de administração eleito em Assembleia Geral para um mandato, em geral, de 3 anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 dos seus componentes ao final do mandato. De maneira resumida, compete ao Conselho de Administração planejar e traçar normas para as operações e serviços da associação, bem como controlar os resultados. O Conselho de Administração é o responsável pela execução das propostas aprovadas pela Assembleia Geral, encarregado de dar continuidade às decisões ali tomadas, prestar contas e informar sobre as propostas e as limitações existentes, zelando pelo equilíbrio material e moral da associação. Pode ainda indicar uma diretoria executiva integrada quase sempre por 3 de seus membros, com a função de administrar o dia a dia da associação. Diretor-presidente, diretor administrativo, financeiro e diretor-secretário. Importante destacarmos também os direitos e deveres dos associados. São direitos dos associados frequentar as Assembleias Gerais, decidido por voto, o assunto de interesse da associação, votar e ser votado para cargos administrativos, fiscais ou outras funções, participar das atividades econômicas, sociais, educativas da associação, examinar os livros e documentos da associação e solicitar esclarecimentos aos dirigentes, conselheiros e colaboradores, opinar e defender suas ideias, propondo ao Conselho de Administração ou Assembleia Geral medidas de interesse da associação. Convocar Assembleias Gerais, caso se faça necessário, conforme estabelecido no Estatuto. Obter, antes da realização das Assembleias Gerais, informações, balanços financeiros, demonstrativos e relatórios. Desligar-se da associação quando lhe convier, desde que seja em dia com suas obrigações perante a mesma, de acordo com o estabelecido no Estatuto. Além disso, o associado, como membro de uma entidade associativa, tem deveres a cumprir, quais sejam: participar das Assembleias Gerais, colaborar no planejamento, funcionamento, avaliação e fiscalização das atividades de sua associação, debater ideias e decidir pelo voto os objetivos e metas de interesse, acatando a decisão da maioria, denunciar sempre os procedimentos indevidos, zelando pelo patrimônio moral e material da associação,
pagar suas mensalidades e contribuições em dia, operar com a sua associação, respeitando as decisões votadas nas Assembleias Gerais que representam a vontade da maioria, zelar pelo interesse comum e a autonomia da sociedade, colocando os interesses da maioria acima de seus interesses pessoais, estimular a integração da associação com a comunidade e outras entidades públicas ou privadas, buscar capacitação profissional para o melhor desempenho de suas atividades. Agora que já conhecemos todos os elementos característicos da associação, quando e como se pode constituir uma associação? A associação pode ser uma opção viável quando o grupo for menor que 20 pessoas e demande as seguintes atividades: representação e defesa dos interesses associados, estímulo à maioria técnica, profissional e social dos associados, representação dos associados em ações coletivas de seu interesse, auxílio nos processos de comercialização, realização de operações financeiras e bancárias usuais, escrituração contábil simplificada. Então, considerando-se que o conhecimento e a compreensão da realidade do grupo se tenha concretizado nessa etapa anterior por meio do diagnóstico participativo, a organização da associação pode seguir a seguinte sequência: Estatuto Social. Um dos requisitos para a organização de uma associação é a existência de um estatuto social. Como já foi dito, o estatuto social dá suporte legal de estruturação organizacional, sendo adequada ao tipo de instituição que irá reger. Dele não deve constar dispositivos transitórios que necessitem de mudanças de acordo com o momento. Tais dispositivos devem ser regulamentados em regime interno, que não necessita ser registrado. Na elaboração do Estatuto Social, deve-se observar regras pertinentes a formulações de qualquer ato legal, tais como denominação social, linguagem correta e precisa, ideias coordenadas, concisas e claras. No Estatuto da Associação, qualquer que seja ela, deve constar obrigatoriamente aquelas cláusulas que elencamos anteriormente, como finalidade não lucrativa, destinação das rendas, finalidade se criar a associação. A Assembleia Geral de Constituição de Associações é a reunião dos interessados no dia, local e horário estipulados pela Comissão de Constituição da Associação, através do edital de convocação para fundação, aprovação do Estatuto Social e eleição da diretoria e do Conselho Fiscal da Associação. Os presentes deverão escolher entre si um dos participantes para presidir a Assembleia e este, por sua vez, assumindo suas funções, convidará outro membro para secretariar os trabalhos e redigir a respectiva ata. Formada a mesa, o presidente declarará instalada a Assembleia e discorrerá sobre as suas finalidades e seus objetivos. Em seguida, será lido, discutido e aprovado o Estatuto Social, pela qual se regerá a sociedade. Aprovado o Estatuto, o presidente proclamará constituída a sociedade, procedendo em seguida à eleição dos membros da diretoria e do Conselho Fiscal, que poderá ser feita por votação secreta ou por aclamação. Feita a apuração e contados os votos, o presidente empossará os eleitos e o secretário lavrará a respectiva ata, que deverá ser lida e assinada por todos os presentes. Esta ata será o relato resumido, porém fiel, de todos os trabalhos realizados no decorrer da reunião. Nela, alguns itens são essenciais e indispensáveis para o registro da associação, quais sejam: denominação social da associação, aprovação do Estatuto Social, eleição e posse da diretoria e do Conselho Fiscal, com nome completo e qualificação de todos os eleitos, vigência dos mandatos da diretoria e do Conselho Fiscal. A ata é lavrada em livro próprio, do qual deverão constar o nome e a qualificação de todos os fundadores da sociedade, que ao final assinarão um livro. Quando houver associado pessoa jurídica, deverão constar da ata o seu número de registro, nome e qualificação de quem está representando.
Cópia dessa ata em 2 ou 3 vias, juntamente com o Estatuto Social, será remetida para o registro em cartório, sendo que nesta assinam dos próprios punhos o presidente e o advogado, devidamente inscrito na OAB. Poderão constar também na última folha o nome e as assinaturas dos associados fundadores, a critério de cada cartório. Após a Assembleia, é necessário o registro do Estatuto e da ata da Assembleia Geral de Constituição da Associação. Registro do Estatuto Social e da ata da Assembleia Geral de Constituição da Associação. Para que as associações possam ter sua existência legal, deve ser feito o registro em cartório de registro civil de pessoas jurídicas ou cartório de registros de títulos e documentos. Quais documentos necessários? Os documentos necessários para o registro são: requerimento assinado pelo presidente da associação, solicitando o registro, Estatuto Social e ata da Assembleia Geral, sendo que esses 2 documentos devem ser em 2 vias, uma original e uma cópia, assinadas ao vivo por todos os associados na última folha e rubricadas em todas as folhas pelo presidente da associação e por um advogado com registro na OAB. A cópia do RG do presidente da associação. O que os cartórios ainda podem exigir? Os cartórios ainda podem exigir relação dos membros da diretoria ou do conselho de administração, com nacionalidade, estado civil e profissão, assinada pelo presidente e pelo secretário da associação. Relação dos associados fundadores, com nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, assinada pelo presidente e pelo secretário. Bom, feito o registro, passa-se às inscrições. Inscrição da associação no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Essa inscrição é feita na unidade da Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda, em modelo próprio. Sugerimos que solicitem auxílio a um escritório de contabilidade local. Os documentos necessários para o CNPJ são: Estatuto Social registrado, ata de constituição registrada, ficha de inscrição no CNPJ, cópia do CPF e do RG do presidente da associação. Inscrição estadual. A inscrição estadual é necessária quando a associação movimentar mercadorias em seu nome, o que só é permitido na maioria das unidades da federação, em regime especial. Sua obtenção é feita junto à unidade fazendária do Estado, no município. Quando são exigidos, normalmente, os seguintes documentos: Estatuto Social da Associação, registrado em cartório, ata Assembleia Geral de Constituição, registrada CNPJ, comprovante de pagamento da taxa de expediente referente à inscrição, certidão negativa de débito para a Fazenda Pública Estadual, comprovante de identidade do responsável pelas informações prestadas na declaração cadastral, alvará de licenciamento expedido pela Prefeitura Municipal. Inscrição no INSS. A inscrição da associação junto ao INSS é requerida junto à Delegacia Regional do Trabalho, sendo necessário apenas no caso de a associação possuir empregados. Registro na Prefeitura Municipal. O registro na Prefeitura Municipal é necessário para obtenção do alvará de licença e funcionamento. Os documentos necessários são: cópia do Estatuto registrado, cópia da ata registrada e CNPJ. É importante anexar a estes documentos um requerimento à Prefeitura do município onde está situada a associação. Há, além de tudo isso, providências pós-registros, como obtenção da declaração de utilidade pública da associação, por iniciativa de um vereador ou do próprio prefeito, se houver interesse da associação em se beneficiar de possíveis subvenções sociais, confeccionar carimbo da associação, onde deve constar o nome, o CNPJ, a inscrição municipal, confeccionar os impressos timbrados com os dados da associação. Bem, pessoal, até agora vimos a associação, que é uma das formas do associativismo. Passaremos agora a conhecer uma outra forma do associativismo, que é a cooperativa. A cooperativa, como empresa, é formada por um modelo
organizacional subdividido em Assembleia de Associados, Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Como todos sabem, administrar uma empresa não é tarefa fácil e deve ser tratada com muita seriedade e profissionalismo. Para uma boa administração, é preciso haver planejamento, organização, controle e responsabilidade e comprometimento, e principalmente transparência nas ações. O primeiro ato de responsabilidade é a eleição das lideranças, onde, em Assembleia Geral, os associados poderão escolher seus dirigentes. Portanto, votar consciente é muito importante, pois as lideranças vão representar a cooperativa em eventos e decisões importantes. O planejamento deve estar alicerçado na missão, metas e objetivos da cooperativa. Deve haver também um planejamento das atividades e dos investimentos a curto, médio e longo prazo, com a análise de risco e benefícios para que a cooperativa não corra riscos desnecessários. Para haver sucesso tanto na administração quanto no empreendimento como um todo, é de fundamental que os dirigentes estejam comprometidos com os objetivos da cooperativa e não com os objetivos particulares, e que os associados estejam sempre motivados a buscar a melhoria contínua de seu empreendimento. Agir com transparência tanto na prestação de contas quanto nas menores atitudes é um dos caminhos para se alcançar o sucesso, pois essa clareza nas informações transmite aos associados uma segurança muito maior do que aquela que está sujeita a vários tipos de interpretações e que, por isso, podem causar danos no futuro. Outro fator importante a ser observado é a concorrência entre associados. Quando pessoas que fazem parte de um mesmo time concorrem entre si, estão prejudicando o negócio, pois estão buscando interesses particulares. Desse modo, abrem espaço para intrigas e desmotivação, desaceleram o crescimento da cooperativa. Os associados são os donos da cooperativa e quanto mais produzirem, mais resultados obterão, sendo que ao trabalharem em prol de um objetivo comum, se tornam mais fortes e tornam o negócio mais promissor para todos. Um quadro social bem organizado é uma das chaves para se alcançar a excelência na administração das cooperativas, pois este quadro social, que será organizado em comitês, comissões, núcleos ou conselhos de associados, deve funcionar como um elo entre a direção e o associado. Assim, faz-se necessário que a diretoria acompanhe de perto o trabalho executado por este quadro social, envolvendo-se e apoiando em suas atividades. Os líderes dessas comissões, núcleos, devem ser escolhidos criteriosamente pelo grupo, pois deverão atuar de forma harmoniosa com a diretoria da cooperativa. A cooperativa é um empreendimento autogestionado, porque o associado será o dono da empresa, com todos os diretores, deveres e responsabilidades que lhe competem. Além disso, ele também é usuário das atividades desenvolvidas pela cooperativa e, pois, é ele quem executa as atividades necessárias para alcance dos objetivos sociais e econômicos da cooperativa. A administração de uma cooperativa exige competências técnicas e profissionais de seus dirigentes, associados e funcionários. O sucesso de uma cooperativa depende de sua capacidade de se sustentar econômica e financeiramente e da sua capacidade de envolver os cooperados em suas estratégias e decisões. Nesse sentido, o cooperativismo é um processo de organização social em torno do qual se mobilizam e consolidam as cooperativas, tendo como finalidade difundir os ideais em que se baseia para que haja maior e melhor desenvolvimento econômico e social em todas as sociedades. Cooperar é agir de forma coletiva e organizada com os outros, trabalhando juntos em busca do mesmo objetivo, sendo uma atitude voluntária entre as pessoas. Cooperação é a atitude voluntária entre as pessoas. O pensamento cooperativo moderno surgiu na Europa Ocidental no início do século XIX, com o advento da Revolução Industrial.
A partir da contribuição de inúmeros pensadores da época, foi se formando a doutrina que dá base ao cooperativismo em todo o mundo, até os nossos dias. A Revolução Industrial trouxe profundas modificações no pensamento econômico da época, que, como consequência, provou várias reformas sociais. A modesta fabricação individual e artesanal deu lugar à produção em série. Aumentaram as instalações industriais, trazendo, como consequência, desemprego, fome, miséria, alcoolismo, exploração da mão de obra, competição, entre outros. Em face desse quadro, numerosas foram as reações que surgiram contra o liberalismo econômico, dentre elas, o cooperativismo. Várias tentativas de organização cooperativa foram feitas nessa época, sem êxito. Você sabia que a origem do cooperativismo é do ano de 1844 e a primeira cooperativa foi formada por 28 tecelões ingleses na cidade de Rochdale, na Inglaterra? Eles perceberam as vantagens de fazer uma poupança em comum para comprar bens de consumo a custo mais baixo do que se cada um adquirisse individualmente. Fato este que mudou a nossa história. Veja só, a Inglaterra do século XIX não só foi responsável pela Revolução Industrial, mas também pelo exemplo de cooperação solidária baseada na autoajuda, autorresponsabilidade, igualdade de decisões dos cooperados, equidade e solidariedade. Valores que continuam até hoje formando a base das cooperativas no mundo inteiro. Conheça agora os 7 princípios do cooperativismo reconhecido pela Aliança Cooperativa Internacional. As cooperativas são associações de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerida. É uma cultura baseada na solidariedade, confiança e na ação coletiva, podendo participar qualquer pessoa que identifique realmente com os objetivos da cooperativa. Significa repartir as obrigações e, claro, ter os mesmos direitos. Gestão democrática e livre. A cooperativa é uma organização democrática, ou seja, as decisões são tomadas pelos seus cooperados. São eles que elegem os conselhos de administração e fiscal nas assembleias e também podem ser candidatos a cargos na cooperativa. Cada cooperado tem direito a um voto. Cabe ao conselho de administração prover à gestão administrativa e ao conselho fiscal. Como o próprio nome diz, fiscalizar os atos praticados na cooperativa. As prestações de contas são apresentadas na assembleia que decide sobre os resultados e define seu planejamento. Participação econômica dos cooperados. Uma cooperativa é também uma empresa e toda empresa precisa de capital para se manter. Cada cooperado, que é também dono da cooperativa, investe em recursos para constituir o patrimônio da sociedade. A formação deste capital é estabelecida no estatuto de cada cooperativa. Os cooperados destinam uma parte das sobras para a formação de fundos. Fundos estes que vão dar segurança e desenvolver mais a cooperativa. As sobras podem ser aplicadas também em outras atividades, desde que elas tenham sido aprovadas pela Assembleia Geral dos Cooperados. O cooperado participa da distribuição das sobras, sempre proporcionalmente às suas operações com a cooperativa. E se houver prejuízo, este também será rateado dentro dos cooperados, na proporção de suas operações com a cooperativa. E lembre-se, toda cooperativa é uma organização social e econômica e seu único objetivo é prestar serviços a seus cooperados. Autonomia e independência. As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas exclusivamente por seus cooperados. Cabe a elas, portanto, definir os rumos da sociedade. O sucesso ou insucesso da cooperativa depende dos seus cooperados.
independente de acordos ou convênios firmados pelas cooperativas. É fundamental que seja garantido o controle democrático pelos cooperados, através do processo de autogestão, mantendo a autonomia da sociedade. Educação, formação e informação. Para uma cooperativa crescer, se fixar e competir no mercado, ela precisa ter a gestão profissionalizada. Também é uma função da cooperativa capacitar os seus cooperados, representantes eleitos, gerentes e empregados, além de divulgarem a natureza e os benefícios da cooperação para a sociedade em geral e para os jovens em especial. Intercooperação. Quanto mais as cooperativas trabalham em conjunto, firmam parcerias com as estruturas locais, regionais, nacionais e até internacionais, mais elas agregam força ao movimento. Pois é, aqui no Brasil, a lei cooperativista regulamenta a forma de trabalho conjunto de cooperativas singulares em cooperativas centrais, federações e confederações. Interesse pela comunidade. É uma coisa certa. A cooperativa busca sempre o benefício econômico e social do seu cooperado. E quanto mais o cooperado cresce profissionalmente, passa a ter mais renda, uma melhor qualidade de vida e naturalmente isso se reverte em benefício de sua família e da sua comunidade. Com as cooperativas é necessário, mesmo quando há cooperação, todos ganham. É muito importante observar que estes princípios estão ligados entre si e que eles servem como guias para tomadas de decisões nas cooperativas. Agora dá para entender como uma ideia concebida há tanto tempo continua viva e se multiplica permanentemente no mundo inteiro, não é? Vamos entender agora um pouco dos fundamentos doutrinários do cooperativismo. Estes fundamentos doutrinários se alicerçam no humanismo, que busca desenvolver o homem como pessoa, na liberdade, que mestra o homem é livre e pode tomar suas decisões, suas próprias decisões, na igualdade, pois não existe distinção, todos somos iguais, na solidariedade, que é a alma de cooperação, e na racionalidade, que tem o intuito de compreender a realidade e cooperar à obtenção de melhores resultados. Assim, como fizemos na associação, vamos entender as características e requisitos da cooperativa. Os cooperados possuem direitos e deveres. Quanto aos direitos, podemos citar os de votar em todas as assembleias realizadas pelas cooperativas, para reger os dirigentes e conselheiros, como também discutir, analisar e aprovar normas e empreendimentos, participar de todas as operações e serviços prestados, solicitar esclarecimentos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal. Quando houver dúvida, receber as sobras na proporção das operações realizadas durante o exercício, sendo essas decididas e aprovadas pelo sócio na Assembleia Geral. Oferecer sugestões, participar dos comitês educativos, comissões, colegiados, núcleos de cooperativas onde este programa foi implantado, solicitar sua demissão do quadro social. No que diz respeito aos deveres, cabe ao cooperado ser um associado exemplar e fiel, operar com a cooperativa em todas as atividades, participar das assembleias, opinar e votar conscientemente, integralizar as cotas partes em dia, respeitar as decisões tomadas coletivamente onde a maioria é favorável, conhecer e cumprir a legislação cooperativista, as normas estatutárias e os regulamentos, saldar os seus compromissos financeiros, zelar pelo bom nome e patrimônio da cooperativa e respeitar a sua logomarca. Mas quando e como se deve constituir uma cooperativa? A cooperativa pode ser uma opção viável
quando o grupo for composto de 20 ou mais componentes e demandar as seguintes atividades: viabilizar e desenvolvimento de atividades econômicas de interesse dos seus associados, atuação no mercado, formação e capacitação de seus associados para o trabalho e a vida em comunidade, realização plena de atividades comerciais, realização de operações financeiras e bancárias, podendo se candidatar a empréstimos e aquisições do governo federal, estruturação fiscal mais complexa em função do volume de negócios. A cooperação tem início com a busca do benefício comum. Os parceiros com problemas comuns que se juntam para, coletivamente, encontrar soluções que resultem em benefícios para todos, devem começar por áreas onde, resolvidos os problemas, os resultados sejam significativos, mensuráveis e possíveis de ser alcançados em um curto espaço de tempo. Por problemas na área que ofereçam facilidade de resolução sem grandes esforços e investimentos individuais. Por problemas localizados em áreas que não coloquem em risco a individualidade e o poder de decisão de cada membro. Por problemas realmente possíveis de ser solucionados. Por oportunidades fáceis ou possíveis de ser implementadas em conjunto. Os passos para a constituição de uma cooperativa são: reunião de um grupo de pessoas interessadas em constituir a cooperativa com as seguintes finalidades: determinar os objetivos da cooperativa, averiguar as condições dos interessados em relação aos objetivos da cooperativa, verificar a viabilidade econômica, financeira, mercadológica e social da cooperativa, escolher uma comissão para tratar das providências necessárias à constituição da cooperativa, com indicação do cooperador dos trabalhos, reunião com todos os interessados, em particular da cooperativa, a fim de responder os seguintes questionamentos. A necessidade da cooperativa é sentida por todos? A cooperativa é a solução mais adequada ou uma associação poderia ser o primeiro passo? Já existe alguma cooperativa na redondeza que possa satisfazer a necessidade do grupo? Os interessados estão dispostos a entrar com a sua parte no capital necessário para viabilizar a cooperativa? O volume de negócios é suficiente para que os associados tenham benefícios? Os interessados estão dispostos a operar integralmente com a cooperativa? Terceiro passo, a comissão deve procurar a organização das cooperativas no seu estado para solicitar as orientações necessárias à constituição da cooperativa. Solicitar os modelos para estatuto social, edital de convocação para a Assembleia de Constituição de Cooperativa, procedimentos para a Assembleia Geral de Constituição de Cooperativas, ata de constituição de cooperativas e registro na OCB-UF. Realizar reuniões com as pessoas interessadas para a discussão de todos os itens da proposta de estatuto e dos itens principais do Estatuto de Viabilidade Econômica e Financeira. Definir o perfil da pessoa que irá ocupar cada cargo eletivo na cooperativa e depois sondar possíveis ocupantes para então averiguar a capacitação e o interesse deles em ocupar o respectivo cargo, considerando que esses cargos não são remunerados e sim pagos se necessários mediante um prolabore. Para os cargos gerenciais, devem ser contratados executivos com adequada capacitação profissional, sem parentesco com os membros do quadro social. Convocar as pessoas interessadas à Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa em dia, hora e local determinados, afixando o aviso de convocação em locais frequentados pelos interessados, podendo também ser vinculado através de imprensa e rádios da localidade. Realização da Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa, com a participação dos interessados, com um mínimo de 20 pessoas físicas. Só uma observação importante. Conforme o artigo 107 da Lei Cooperativista, as cooperativas são obrigadas a se registrar na Organização das Cooperativas Brasileiras, por meio de suas unidades estaduais. O número do registro é único e nacional e será concedido para o funcionamento no estado sede da cooperativa. O registro na OCB será efetuado em duas etapas, a primeira denominada de registro provisório e a segunda denominada de registro permanente. Vamos ver agora
processo administrativo de uma cooperativa. Quem administra a cooperativa? Assim como ocorre em uma associação, a cooperativa também é gerida por um conselho de administração, composto exclusivamente de associados com mandato nunca superior a 4 anos, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 de seus componentes. O conselho de administração é constituído por um presidente, um vice-presidente e um secretário, e demais membros associados, de acordo com os estatutos da cooperativa. O Estatuto Social define com detalhes suas funções e responsabilidades, embora com funções específicas, a administração da cooperativa engloba todos os demais auxiliares, comissões e núcleos comunitários, gerenciais e assessoriais, mas é do Conselho de Administração a responsabilidade pela condução da administração de uma maneira geral. Mas o que é administrar, pessoal? Administrar é utilizar-se dos métodos, processos e técnicas para melhor uso dos recursos existentes e para atender os determinados objetivos com menor custo e risco. No que diz respeito às normas e atribuições da cooperativa, temos que chamar a atenção para o Estatuto Social, que, como já vimos, é o conjunto de normas que regem as funções, os atos e objetivos de determinada pessoa jurídica. É elaborado com a participação dos associados para atender às prioridades e necessidades da cooperativa e de seus associados. O Estatuto Social existe para ser respeitado e cumprido, pois o conhecimento e a aplicação de seu conteúdo é do interesse do associado. A empresa cooperativa é diferente de outras empresas, pois é um empreendimento de pessoas que visa a prestação de serviço, não visa o lucro. Portanto, sua formação de cursos prevê margens operacionais capazes de cobrir seus custos e formações de fundos específicos. No final de cada exercício social, são apresentadas na Assembleia Geral o balanço geral e a demonstração de resultado financeiro. Caso haja resultado positivo, este retorna ao cooperado, depois das deduções dos fundos, de acordo com a lei e os estatutos da cooperativa. Bom, pessoal, com esta aula, nós conhecemos um pouco sobre associativismo e cooperativismo e podemos perceber que as entidades associativistas são administradas por empreendedores, que são, ao mesmo tempo, donos e usuários de seu próprio negócio. Desse modo, é realmente importante que seus administradores estejam atualizados e sejam flexíveis às mudanças exigidas pelo mercado. Caso contrário, não conseguirão permanecer nele por muito tempo. Dentro dos princípios do cooperativismo, encontramos a preocupação com o investimento em cursos de capacitação e reciclagem e treinamentos que visam o crescimento profissional e pessoal dos associados, de suas famílias e de seus colaboradores, mas que muitas vezes são vistos como despesas e assim deixadas de lado. Cabe aqui ressaltar que, para que haja uma administração profissional e competente, é necessário que todos os envolvidos estejam capacitados e preparados para tal. Fato que não acontece quando as pessoas estão desatualizadas e com carência de conhecimento. O sucesso e a sobrevivência das associações e cooperativas depende muito de suas lideranças, pois é das lideranças que vão surgir os diretores, os conselheiros administrativos e fiscais e os associados com vontade de prosperar. Aguardo vocês nos fóruns de discussões. Até mais!